Amém. Bom dia aí a todos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. A gente vai ler o capítulo 5. Nós vamos ler os versículos do 25 ao 34. Esse texto é um texto já bastante conhecido, já há bastante sermões sobre ele, mas eu quero trazer aqui algumas lições que são pertinentes a nós e que, de certa forma, não foram tão exploradas nesses sermões que existem sobre esse texto, que é o texto da mulher curada, né, ali por Jesus, a mulher com fluxo de sangue ou hemorragia. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Aqui na minha Bíblia, pessoal, está uma divisão um pouco estranha. Aqui começa com a parte B do versículo 24 para depois ir no 25. Marcos no capítulo 5, que diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o contrário, índia, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operou, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, como eu disse, esse é um texto bastante conhecido, né? E o que eu quero falar aqui, a primeira coisa, na verdade, assim, o tema geral, né, que nós vamos abordar aqui hoje, é sobre o toque que gerou o poder. Porque, como a gente viu aqui, a multidão, e quando a gente fala multidão, pessoal, aqui na Bíblia, principalmente no contexto de Jesus, ele aglomerava muitas pessoas. Então, quando a gente fala multidão, é multidão mesmo. Então, imagina Jesus, e eu gosto muito do texto que está aqui, que é a Almeida Revista e a Corrigida, que ela fala comprimindo. Por quê? Porque imagina Jesus, imagina esse termo, né? Esse verbo aqui, ó, comprimindo. Imagina Jesus no meio ali de muitas pessoas, e essas pessoas comprimindo Jesus, esbarrando, tocando, aquela coisa toda, né? Imagine um comício de qualquer político aí. Imagine o pão com mortadela lá na Paulista. Assim, é muita gente, e o esbarrão, isso era uma coisa comum. Agora, uma coisa que me fascina nesse texto é que, de todos assim, os esbarrões, deve ter sido muitos esbarrões. Jesus levou muitos esbarrões aqui nesse episódio, e ele sentiu um toque diferente. Ele sentiu um toque diferente, assim, ao ponto de, no meio da multidão, ele falar: peraí, alguém me tocou de uma maneira diferente. E aí, como nós veremos, Pedro vai dizer: não, peraí, Jesus. Na versão ultra mega atualizada, ele disse: mestre, o senhor está de brincadeira comigo. Imagine a multidão aqui te tocando, se o senhor vai me perguntar quem te tocou, um monte de gente te tocou. Várias pessoas te tocaram. Não, mas de mim saiu poder. Então, nesse último culto do ano, que a gente possa sair daqui com algo cravado
na nossa mente, no nosso coração, de que nós devemos tocar Jesus de uma maneira diferente. E aqui o toque fala do nosso relacionamento. Então, aqui no primeiro versículo, já dizendo que a grande multidão seguia, a gente trazendo isso para o nosso contexto, eu já falei isso aqui várias vezes, né, em outras ocasiões, e eu acho muito pertinente isso, porque a Bíblia fala isso, principalmente nos evangelhos, de maneira reiterada. O quê? A distinção que a Bíblia faz de uma maneira muito clara entre multidão e discípulo. Se a gente vê no Sermão da Montanha, por exemplo, Mateus, lá, logo nos primeiros versículos ali do capítulo 5, no comecinho, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e a Bíblia diz que os discípulos subiram. E aí Jesus começou o sermão. Os discípulos subiram o monte, não a multidão. E como eu sempre digo, na Bíblia não existem meros detalhes. Em Mateus 14, por exemplo, um outro texto ali que fala sobre quando Jesus andou sobre as águas, Jesus disse de maneira clara para os discípulos: vocês entram no barco e vão para o outro lado. A multidão vocês dispersam a multidão. Ou seja, vão ficar somente aqueles que são discípulos. Então a Bíblia fala de uma maneira muito clara sobre essa questão. E aqui a gente vê que a multidão tocava, e a gente tem que entender também o seguinte: hoje em dia, pessoal, nós, como nação, o Brasil é composto hoje de 80% de cristãos. Aqui eu nem vou fazer distinção protestante-católico. Os protestantes são 30%. Então, nós somos 80%. Fazendo essa distinção de protestantes e católicos, 30% de protestantes, aproximadamente, um pouquinho mais, mas vamos arredondar aqui, 30%. E se a gente pegar desde 1990 até o último censo do IBGE, que foi 2022, houve um crescimento demográfico significativo. Houve um crescimento, né, os evangélicos cresceram, principalmente, né, as denominações pentecostais, nos interiores do Brasil, eles crescem bastante. Só que uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que, infelizmente, esse crescimento numérico, esse crescimento demográfico, não tem gerado o impacto e a relevância que a igreja é chamada a ter. Então, a gente vê que parece um contrassenso. É um contrassenso, na verdade, mas não deveria ser. Então, a gente vê que o cristianismo vem crescendo, mas, ao mesmo tempo, a influência do secularismo também cresce. Mas como assim? O cristianismo cresce, a população cristã cresce, e a influência do secularismo também tinha que ser o contrário. Mas por quê? Porque, infelizmente, esse contingente cristão significativo é, infelizmente, na sua esmagadora maioria, multidão. É uma multidão inexpressiva do ponto de vista de efetividade do reino de Deus. Então, o que nós temos que aprender com esse texto? De que, primeiro, nós não somos multidão. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos discípulos. Só que, aí eu me incluo nisso também, tá? Eu estou falando aqui, mas os primeiros ouvidos mais próximos dos meus lábios são os meus. A questão de que, muitas vezes, nós temos a consciência que existe uma diferença entre multidão e discípulo. A gente sabe disso, porém, muitas vezes, a gente age como multidão. Não, aqui, ó, tem uma filinha aqui, ó. Não, nossa, eu estou atrasado. Vou dar uma furadinha de fila aqui. E nas pequenas coisas, eu falo eu também, tá, pessoal? Também não sou santão do pau oco, não. E muitas das nossas ações, a gente está agindo como multidão. E se a gente começa a agir como multidão, mesmo que diga ser discípulo, a gente está contribuindo para a inexpressividade, do cristianismo. Isso é nas pequenas coisas, porque Hebreus 12 fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas.
Então, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos observando. Fulano ali diz que é crente, vamos ver se é crente mesmo. Então, as pessoas estão de olho na gente. E, logicamente, pessoal, tudo que nós fazemos, nós não fazemos porque, eu preciso dar um bom testemunho porque a pessoa está me olhando. Também isso, mas isso não é o foco. A questão é uma coisa, né, que eu digo aqui bastante também, que era muito próprio dos puritanos, que é a questão do corandel, ou seja, a consciência de que nós vivemos constantemente diante da presença de Deus. Então, se eu sou um discípulo de Cristo, eu preciso refletir isso nas minhas atitudes, mesmo quando estou sozinho, mesmo quando não tem ninguém me vendo. Mas é lógico, pessoal, que uma coisa é a consciência, outra coisa é a ação. Então, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos, de fato, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, a gente viver como discípulo. E a gente precisa aprender com essa mulher aqui, de, como eu disse, tocar Jesus, ter um relacionamento com Jesus, mas um relacionamento diferente da multidão. E aqui, pessoal, eu nem vou trabalhar, quando eu falo multidão aqui, eu nem estou falando dos incrédulos, eu estou falando da multidão dos cristãos mesmo. Ou seja, essas pessoas que se dizem cristãs e que não vivem como discípulos de Cristo, mas andam ainda de acordo com os valores do mundo ou estão buscando Cristo por um objetivo errado. Porque a multidão seguia Jesus por conta do pão que Jesus dava, por conta dos milagres que ele fazia, por conta das curas. Mas em João 6, por exemplo, quando Jesus começou a falar ali do evangelho de fato do reino de Deus, aquele que não comer da minha carne não é digno de mim, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quando Jesus começou a revelar um pouco mais do reino de Deus, muitos, vazaram. A multidão vazou e muitos discípulos também começaram a se dispersar. E aí, um lá começou a falar para Jesus, está um pouco duro o discurso. Jesus falou, se você quiser ir também, pode ir. Então, na hora H, pessoal, a multidão vai dispersar, a multidão vai se revelar. Mas, como eu disse, essa mulher, o toque que essa mulher fez, ela nos ensina a termos o nosso relacionamento com Jesus como discípulos, como pessoas, de fato, que tocam o âmago de Jesus ao ponto de dele sair poder. E aí a gente vai ver o que é esse poder. Então, qual que é a primeira coisa aqui que a gente vê? No versículo 25, diz que essa mulher sofria de hemorragia, ou de fluxo, outras traduções, né, dizem o fluxo de sangue ali. O que é essa hemorragia, pessoal? Esse termo aqui ficou um pouco genérico, né, mas, de acordo com alguns estudiosos do Novo Testamento, a própria nota de rodapé aqui também traz isso, essa hemorragia, na verdade, é uma irregularidade menstrual. Então, essa mulher ela ficava menstruando constantemente. Em Levítico 15, dentro de outras situações que faziam com que o homem ou a mulher se tornassem impuros, e aí se tornando impuro no meio do arraial ali de Israel, ele precisaria cumprir os rituais de purificação, cumprir os dias de purificação, e uma dessas situações em que deixava a pessoa impura era a menstruação. Então, a Bíblia, lá em Levítico 15, 29, por exemplo, diz que nos 7 dias, a Bíblia fala, né, nos 7 dias em que a mulher estiver menstruada, ela é considerada impura e ela precisa ser retirada do arraial, cumprir ali, né, todo o ritual e ficar até a tarde, que na virada do dia, né, que aí sim ela era considerada pura novamente. Então, essa mulher aqui, ela sofria uma espécie de irregularidade menstrual, né? A Bíblia assim, não é clara, mas a gente pode conjecturar aqui, baseado nas informações que a Bíblia nos dá, a menstruação dela poderia durar muito mais tempo, enfim, era uma irregularidade menstrual ali que fazia com que ela sangrasse o tempo todo. E por isso, ela era considerada o quê? Impura.
Então, a hemorragia, essa doença, como qualquer outra doença, como a lepra, a cegueira, né? Na mentalidade de Israel, na mentalidade dos judeus, qualquer enfermidade era vista como consequência do pecado, como consequência de uma transgressão. Em João 9, por exemplo, quando um cego chega diante de Jesus, e aí os discípulos perguntam: mestre, quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seu pai, ou seus pais? Jesus disse: nenhum nem outro, mas ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus, e aí Jesus o cura. Mas por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Porque era o pensamento comum, era o senso comum ali dos judeus. Então eles tinham isso. E por que eles tinham esse pensamento? Porque estava prescrito na lei. Então qualquer enfermidade, além de deixar a pessoa impura, era considerada uma transgressão, por isso que ela precisava o quê? Oferecer ali, né, todo o ritual ali, do sacrifício, enfim. Quando Jesus cura os 10 leprosos, Jesus cura e fala: vai te apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote realize o rito ali de purificação. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a hemorragia dessa mulher, a enfermidade dessa mulher, não tocava apenas o seu físico, mas tocava os outros 2 aspectos que envolvem a vida humana. Quais são? O espiritual e o social. Então, quando essa mulher ela foi atrás de Jesus para receber a cura, ela não queria só a cura do físico. A gente vai ver aqui que houve uma restauração espiritual e uma restauração social, porque se ela fosse pura novamente, aí sim ela poderia cultuar a Deus. E ela curada, ela teria o quê? Restaurado o seu relacionamento social. Então, na verdade, de acordo com a lei, essa mulher, estando ali no meio da multidão, ela estava transgredindo uma lei, porque lá no livro de Levítico 15 diz que uma pessoa considerada impura, ela tem que ser retirada do arraial, porque tudo que ela toca também é considerado impuro. Então, se uma mulher ou um homem, né, considerado impuro pela lei, se ela senta numa cadeira, essa cadeira é considerada impura. E quem sentar de maneira desavisada na cadeira, também vai ser considerada impura. Então, a coisa ali era difícil, né? Então, qualquer pessoa que ela tocasse, essa pessoa também seria considerada impura. Agora, imagina ela ali no meio da multidão. Obviamente que ela tocou muita gente. E se as pessoas ali soubessem que ela tinha aquela enfermidade, por isso ela era considerada impura segundo a lei, com certeza ela ia receber uma repreensão. Com certeza, no mínimo. Ela ia receber uma repreensão, mas ela não ligou para isso. Ela foi. E isso, pessoal, essa hemorragia, ela tem muito a ver com a nossa vida. Nós nascemos em pecado, Salmo 51, 5, né? Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. Então, nós também, de certa forma, estamos na situação dessa mulher. Obviamente que quando nós recebemos a Cristo, Cristo nos curou. Mas, pessoal, nós precisamos analisar como tem estado a nossa vida. Lembra que eu falei da distinção que nós precisamos fazer entre multidão e discípulo? Se nós estamos vivendo como discípulos nessas 3 áreas da nossa vida, no aspecto espiritual, social e no nosso físico. Porque o que acontece, pessoal? Infelizmente, a maioria dos cristãos fazem ainda aquela separação entre vida secular e vida espiritual, e há uma certa redução sobre o que seja essa vida espiritual, o que seja esse relacionamento com Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda dizem assim: não, eu vou na igreja, ali de domingo, aí tenho, né, quem participa ali tem uma célula, um PGD, alguma coisa assim, ou um discipulado, aí eu tenho ali a minha leitura devocional, tenho ali o meu momento de oração, é isso aí. Agora, no decorrer do tempo, aí, no decorrer da vida, né, no meu trabalho, na maneira como eu lido com os meus filhos, aí é diferente. Ou seja, eu já paguei meu carnê espiritual, eu já fiz ali o meu momento.
E, querendo ou não, pessoal, a gente começa a fazer uma distinção. Não, eu sou cristão na igreja, mas lá no trabalho... porque você não conhece o meu trabalho. Lá o meu trabalho é o seguinte, se eu não dançar conforme a música, eu danço literalmente. Então, eu preciso ali dançar conforme a música, não tem jeito. Irmãos, esse não é o cristianismo bíblico. Então, nós precisamos ser cristãos em todas as áreas. E quando a gente fala de vida espiritual, pessoal, é nós sermos espirituais em todas as áreas. Porque, embora a gente pense de maneira separada, espiritual, social e físico, na Bíblia não existe essa distinção. É tudo junto. Por isso que a enfermidade aqui tocava esses 3 pontos. Por quê? Porque era tudo junto. Então é um erro a gente pensar que, não, eu preciso cuidar da minha vida espiritual porque a minha vida social está bem. Não, eu sou um cara bem relacionado, o pessoal lá na empresa gosta de mim, legal. Mas aí a gente precisa pensar, por que o pessoal na sua empresa gosta de você? Porque realmente você é bênção para ela, porque realmente você toca ela com o Evangelho de Cristo, ou porque você vive conforme aquilo que a agrada, que é o atual ditado. Atual não, já é atual, mas já é antigo. Do jeito que o diabo gosta. Lembra dessa, não saudação, essa espécie de ditado. Ei, fulano, como é que está? Está do jeito que o diabo gosta. E tem muito crente que está assim, do jeito que o diabo gosta. Não, porque ali no trabalho eu preciso manter o meu relacionamento social. Irmãos, se o nosso relacionamento social não refletir o espiritual, alguma coisa está errada. A gente está vivendo como multidão sem saber. E desse jeito, pessoal, nós não vamos tocar Jesus de uma forma que ele manifeste o seu poder sobre nós. Por quê? Porque não há uma disposição de mudança. Então, aqui a hemorragia tocava esses 3 pontos porque é tudo junto. Então, nós precisamos entender isso. E aí no 26 diz assim, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. E aí no 27 tem meio que uma virada. Qual foi a virada? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Então, no 26, a gente viu que essa mulher, no seu desespero, na sua ânsia de receber a cura, e como eu disse, a cura não apenas pelo seu físico, mas pela restauração da sua vida espiritual, da sua vida social, ela aplicou todos os seus recursos. Mas, infelizmente, ela aplicou todos os seus recursos no lugar errado. Mas, pessoal, obviamente que ela fez isso, por quê? Porque ela não tinha ouvido falar do caminho certo. É a mesma coisa, imagine um casal que tenha filho, e esse filho ele encontra com uma doença rara, e uma doença crônica, uma doença que pode levar à morte. E aí, com certeza, esses pais, às vezes na ignorância, às vezes no desespero assim, de encontrar a cura para o seu filho, qualquer tratamento que alguém possa oferecer a eles, existe uma possibilidade muito grande deles aceitarem. Então tem esse tratamento aqui? Não, vamos ver, vamos ver se dá certo. E, logicamente, tem muita gente que, na boa intenção, passa coisa errada. Só que para os pais é difícil eles fazerem essa assimilação, se aquilo é verdade ou não. Até que vem uma pessoa realmente entendida e fala, tudo isso que você ouviu falar, esses tratamentos aí não funcionam. O tratamento correto é esse aqui. Mas por quê? Porque uma pessoa é expert no assunto. Então, aqui a mulher, ela estava nesse desespero. Então, ela investiu todos os seus recursos. Até que ela ouviu a fama de Jesus. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Eu estava conversando com um amigo meu, professor lá do IAVEC, o Levi, e a gente estava falando sobre isso, É uma coisa que eu já falei aqui também várias vezes. A Bíblia, hora nenhuma, nos chama a ganhar pessoas. Por quê? Porque não é obra nossa, é obra do Espírito.
É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence da verdade. Porém, o proclamar o Evangelho é a nossa parte. Ide por todas as nações, ensinando a todos tudo o que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, enfim, o ide. Então, pessoal, aqui a gente viu que essa mulher, ela, de certa forma, foi alcançada pela proclamação do Evangelho. Então, nós precisamos pregar. Porém, pessoal, o pregar em si não é suficiente. Por quê? Porque há muitas pessoas pregando Jesus, mas um Jesus que não tem nada a ver com Jesus da Escritura. E aqui é o problema também. Porque aqui, né, o texto diz, tendo ouvido a fama de Jesus. E aquilo que essa mulher ouviu sobre Jesus fez com que ela fizesse todo um estratagema que a gente vê no versículo 28, que diz assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada. Você vê que ela elaborou tudo isso na sua mente por conta do testemunho que ela ouviu sobre Jesus. Então a questão é, que tipo de Jesus, primeiramente, nós temos servido, porque começa aí, eu só posso pregar de algo que eu vivo. Eu só posso pregar com autoridade e convicção uma experiência que eu tenho. A questão é, que tipo de Jesus que eu tenho servido? Porque hoje em dia tem Jesus para todos os gostos. Tem o Jesus coaching, tem o Jesus Che Guevara, tem o Jesus de tudo quanto é gosto. Mas nós somos chamados a viver, a servir, a imitar o Jesus bíblico. Só que esse termo Jesus bíblico, ele soa espiritual. Porém, meus amados, nós não podemos desconsiderar o fato de que quando a gente vai para a Bíblia com um monte de pressuposto. Ninguém vai neutro para a Bíblia. E o que acontece nessas falsas teologias que existem por aí, é que elas carregam pressupostos errados. E aí, com certeza, os pressupostos errados vão fazer com que a gente interprete a Bíblia de maneira errada e conceba na nossa mente uma imagem errada de Jesus. Então, por exemplo, se a gente trabalha com a hipótese que a teologia liberal, por exemplo, trabalha que Jesus ele foi somente um personagem histórico. Não, Jesus ele foi um personagem histórico. Essa questão do Jesus, milagre, Jesus Deus, isso aí foi uma tentativa que os discípulos fizeram de criar um Jesus mitológico para poder competir com os deuses das outras civilizações, com os deuses romanos. Se a pessoa tem esse pressuposto horroroso, com certeza ela vai para a Bíblia com esse pressuposto de que Jesus nada mais foi do que um ser histórico, de destaque, é verdade, não, Jesus foi um ser de destaque, Jesus foi um grande mestre. O C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, a hipótese mais horrorosa, ele não fala com essas palavras, né? Vou dar uma forçada aqui, mas ele fala, a hipótese mais horrorosa que existe sobre Jesus é de que Jesus foi um grande mestre. Essa é a coisa mais falsa e mais absurda. Por quê? Porque se Jesus foi um grande mestre, primeiro, ele é mais um dos grandes mestres que a história já teve. Então, existiram grandes mestres. Só que nenhum desses grandes mestres afirmaram ser Deus. E aí ele diz, né, imagine que você se depare com uma pessoa extremamente sábia, com uma pessoa extremamente inteligente, que tenha muito conhecimento, e aí você você admira essa pessoa pelo conhecimento, pela sabedoria que ela tem, e aí, do nada, ela fala assim, então, mas eu sou Deus. Com certeza, a gente olhar para essa pessoa e falar, você está louco. Como assim? Tudo bem, se é uma pessoa sábia, se é uma pessoa muito inteligente, com muito conhecimento, você edifica a vida das pessoas com as suas palavras, mas aí ser Deus, né? Aí já é demais. Jesus, ele afirmou ser Deus. Simples assim. E aí C.S. Lewis diz, diante dessa afirmação histórica, você só tem duas opções. Ou dizer que ele é louco,
ou realmente acreditar nele e se render toda a sua vida a esse Deus homem. Então, irmãos, não tem meio termo. Então, esse é um pressuposto. Jesus é Deus homem. Se Jesus é o Deus encarnado, isso muda tudo. Se Jesus é o Deus homem, Ele é Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor de todas as áreas. Então não tem essa distinção. É uma distinção que às vezes a gente faz no automático, mas ela é absurda. Como assim? Jesus, Ele é Senhor na minha vida só quando eu estou na igreja e quando eu estou no trabalho, não. A maneira como eu trato o meu cônjuge, como eu trato os meus filhos, não. Não existe essa hipótese. Jesus, Ele é Senhor em todas as coisas. Só que esses pressupostos que a gente precisa para interpretar a Bíblia de maneira correta, a fim de ver Jesus como Ele é, precisa passar o quê? Pelo Evangelho. Graças a Deus por esse ministério, que preza o quê? Pelo ensino. Irmãos, uma igreja que não preza pelo ensino, está fadada ao fracasso. Uma igreja que não fornece para os seus membros os pressupostos corretos sobre quem é Jesus, está fadada ao fracasso. Obviamente que a gente não pode absolutizar esse aspecto. Ele é importante, mas ele não é único, porque senão fica uma coisa fria também. Mas o ensino é importante, irmãos. A qualidade de uma igreja está também, não somente, mas também e principalmente, podemos dizer, pela palavra que emana do púlpito. Porque, infelizmente, infelizmente não, né? Esse fato não é infelizmente, mas assim, isso é fato. Uma pessoa que está aqui com o microfone na mão, recebendo a atenção das pessoas, ela tem um certo poder de influenciar. A Patrícia, né, ela fala isso, e é muito verdade. A gente estava vindo, né, para a igreja, ela falou assim, nossa, Mateus, é visível o dia que você vai pregar. Por quê? Porque você fica nervoso, você fica meio nervoso assim, não de humor, mas nervoso de tenso, exato, tremor. E vocês estão vendo que eu estou assim. Então, assim, como eu sempre digo aqui, eu já fiz isso várias vezes, muitos anos, mas toda vez é esse temor, esse tremor. Toda vez eu fico nervoso, toda vez dá frio na barriga, toda vez é assim, porque é uma responsabilidade, gente, muito grande você ser um oráculo de Deus. Porque qualquer bobeira que eu falar aqui, e as pessoas receberem essa bobeira como verdade, eu vou estar concebendo uma imagem errada na mente e no coração das pessoas. E com certeza Deus vai me cobrar por isso. Então, gente, isso aqui é um temor muito grande. Então, por isso que eu tremo mesmo, porque eu preciso, primeiramente, aprender o evangelho correto para poder passar. Agora, a gente vê que, infelizmente, muitos púlpitos, primeiro, nem tem pregação. O cara pega o microfone e começa a falar testemunho dele, os testemunhos nada a ver, falam muitas vezes coisas que a igreja, as pessoas querem ouvir, palavras de promessa, mas não tem Bíblia hora nenhuma. E aí imagine o Jesus que essas pessoas estão concebendo. Não é um Jesus Senhor. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o que a mulher ouviu de Jesus determinou a ação dela para com Jesus. Agora vamos lá, no versículo 28. Esse aqui para mim é um dos versículos mais lindos desse episódio. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, pessoal, fala de ofício e de identidade na Bíblia. Vestes fala de ofício e identidade. Um sacerdote ele só poderia oficiar munido das vestes sacerdotais. Em Mateus 17, quando existe aquela experiência da transfiguração, Jesus estava com as suas vestes brancas. Então a veste fala sobre isso, sobre ofício e sobre identidade. Sobre a identidade de Jesus e sobre o seu ofício de rei e sacerdote. Então, a mulher falou, eu vou tocar as vestes. Mas como a gente está lendo aqui no versículo 28, você vê que a mulher, ela pensou. E o que isso significa? Que o nosso culto é racional, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Gente, o nosso culto é racional em que sentido? Ele precisa ter um objetivo.
Eu sou criticado porque às vezes eu sou chato no sentido da liturgia. Mas por quê? Porque toda liturgia tem um significado, e esse significado aponta para Cristo. O cristianismo é composto por símbolos. Por exemplo, essa cruz linda que está aqui, esse fundo, eu falei para o Éder várias vezes, esse fundo ficou lindo, lindo esse fundo aqui. Pela beleza, obviamente, mas essa cruz, pessoal, ela tem um significado, ela tem uma mensagem por trás dela. A cruz no centro, ou seja, essa igreja, ela tem a cruz como centro. Ela é centrada na cruz. Irmãos, isso não é só uma coisa bonita, é uma mensagem, é um caráter que essa igreja tem que refletir. É o senhorio de Cristo. Mas que Cristo? O Cristo crucificado. 1 Coríntios 2,2, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Eu vos prego Cristo, e o Cristo crucificado. Não é o Cristo do coach, não é o Cristo da teologia da prosperidade, é o Cristo crucificado. Então, quando nós chegamos aqui no culto e nós olhamos para isso, isso reflete uma imagem que tem que tocar no nosso coração. É a centralidade de Cristo. Jesus me chama para, como discípulo, carregar a cruz, negar a mim mesmo. Isso tudo reflete uma simbologia. Então, o culto ele é racional nesse sentido. Tudo tem uma mensagem, pessoal. Agora, imagine você chega numa igreja como essa, você já vê a cruz, que é uma coisa linda essa cruz, gente. É que eu sou suspeito. Mas você olha assim, o louvor, você vê a centralidade ali da cruz. Agora, imagine se a gente, assim, não é crítica, mas a gente tem que se conter os detalhes nessa questão litúrgica. Aí a gente entra numa igreja preta, cheia de luz de LED, com um trenzão de LED lá no fundo. O que isso traz para a gente, irmãos? Que eu estou numa boate, no mínimo. E aí a igreja vai, de certa forma, refletindo isso. Eu não estou dizendo, irmãos, estou aqui com muito temor, não estou dizendo que uma igreja preta que tem LED não seja espiritual, não é isso. Há igrejas com parede preta, com LED, que tem Cristo no centro, não é isso que eu estou dizendo. A questão é o símbolo que isso carrega. Quando a gente vê, por exemplo, Deus dizendo para Moisés, Moisés, você vai fazer o tabernáculo, tudo bonitinho, o significado que o tabernáculo representava, você vê os detalhes que Deus disse para Moisés. Os detalhes, porque aqueles detalhes não eram, entre aspas, chatice de Deus. Tudo apontava para Cristo. O manto carmesim, tudo. Então, a gente precisa, assim, ser criterioso com essa questão de liturgia. Por quê? Porque a liturgia, ela aponta para Cristo. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. E não é só apenas saber, a gente precisa julgar se aquela liturgia de fato glorifica Cristo ou glorifica o homem. Então, o culto dessa mulher aqui foi racional. Não, peraí, se eu tocar a veste, se eu tocar o manto, e o manto representando o ofício e a identidade de Jesus, eu vou ser curada. O nosso culto precisa ter uma intencionalidade. O que fez essa mulher tocar Jesus de uma forma que ninguém na multidão tocou, foi porque teve uma intenção, uma intencionalidade. O nosso relacionamento com Deus tem que ter uma intencionalidade, e uma intencionalidade correta. Ah, por que você serve a Jesus? Ah, porque minha esposa serve, ela fica enchendo o saco para eu ir, eu vou. Aí não tem intencionalidade, irmãos. Você vai ser só mais um na multidão. Ou seja, o teu toque em Jesus, sabe o que vai representar? Nada. Agora, quando nós tocamos a Jesus com uma intencionalidade correta, buscando glorificá-lo, aí sai poder. Poder que nos restaura. E aí no 29, estou indo para os finalmente, esse relógio toda vez ele me sacaneia. E logo se estancou a hemorragia. Assim que ela racionalizou o culto. E racionalizar o culto, pessoal, não é hegemonia da razão, não é isso. Mas é o que eu falei, precisa ter significado, precisa ter uma intencionalidade, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Porque o senhorio de Cristo sobre a nossa vida implica em adorá-lo, mas adorar da maneira que ele quer ser adorado. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. E ele revelou a Bíblia para isso. E aí logo ela foi curada.
Logo ela foi curada. E aí no 29 diz assim: e logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo. Quando a Bíblia fala de corpo, pessoal, é a integralidade humana. Não é apenas o físico. É porque quando a cura atingiu o físico, é porque a restauração espiritual já aconteceu. Lá em Marcos 2, por exemplo, quando aquele paralítico, que foi levado ali pelos 4 amigos a Jesus, antes de Jesus curar o seu físico, o que ele faz? Perdoados estão os seus pecados. Por quê? Antes da restauração física, precisa haver restauração espiritual. Então, aqui quando fala que o corpo da mulher foi curada, é porque a sua restauração espiritual já aconteceu. Então, ela foi purificada. Ela foi purificada. E a purificação resulta na cura do físico. E aí, do 30 ao 34, a gente não vai ler tudo, mas em todo o texto ali, quando Jesus diz, né, quem me tocou? E por que Jesus perguntou isso? Primeiro, porque ele sentiu sair dele poder, foi uma coisa diferente, mas isso, como que a gente aplica isso para a nossa vida? O nosso relacionamento com Deus, a nossa fé e a nossa devoção precisa ser pública. Precisa ser pública. Eu sou de uma geração, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu sou de uma geração, vou falar aqui vou revelar a minha idade, né? Mas de 25 anos atrás, existia um mover no meio da igreja, que a intenção era boa, mas trouxe muitos problemas. Qual que era o mover? O mover da vida íntima com Deus. Então, nós éramos instigados, assim, né, motivados, a não entrar no seu quarto, ora ali, 3, 4 horas. Nós éramos, assim, como eu disse, né, instigados a investir bastante na nossa vida individual, assim, no nosso relacionamento com Deus, relacionamento de quarto, era de vigília. Irmãos, tudo isso é bom, eu vou voltar nesse ponto. Mas quando isso se tornou uma ênfase total, o que começou a acontecer, pessoal? Um monte de gente começou a falar que via Jesus no espelho, que via Jesus no café da manhã, que estava na fila do banco, aí via Jesus lá no meio da fila do banco. Teve que uma vez que eu vi ele pregando, que ele não pregou nada, ele ficou 50 minutos falando dessas experiências, que ele estava assim, na Francisco Junqueira, aí viu um clarão, aí viu Jesus vindo em torno dele, ele começou a chorar lá no meio da rua. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Deus é poderoso, Ele age do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser. Porém, são experiências que não geram uma fé pública. Eram experiências místicas, estranhas. Tanto é que muitas dessas pessoas, né, infelizmente, nem estão na fé mais. Porque quando acaba esse misticismo, no mau sentido da palavra, acabou, exatamente, Etel, acabou, já era. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida equilibrada. É necessário, sim, Mateus 6 fala isso, quando entrares no teu quarto, o teu pai, e orares, o teu pai que te vem em secreto te recompensará. É lógico que isso, a gente precisa desse tempo a sós com Deus, de leitura diária da Bíblia, o nosso devocional, isso é importante. Porém, meus irmãos, nós somos chamados a termos uma fé pública. Por isso que Jesus fala, quem me tocou? Porque Jesus poderia muito bem, né? Saiu de mim poder, beleza. Se saiu de mim poder é porque alguma coisa boa aconteceu para alguém, beleza. Então, mas Jesus queria que o quê? Que essa mulher se manifestasse. Irmãos, nós recebemos o poder de Deus, à medida que nós investimos no relacionamento correto com Jesus, e nós recebemos dele poder, nós precisamos manifestar esse poder em público. A nossa fé precisa ser pública. A gente precisa manifestar a nossa fé. E aí, né, para encerrar, a mulher do versículo 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
para encerrar de verdade. No versículo 33 aqui, como eu li com vocês, existe aqui um elemento crucial. Qual que é? Essa mulher que recebeu o poder, ela ouviu falar de Jesus, Jesus correto. Ela foi até esse Jesus, encarou toda aquela multidão, encarou a possibilidade de ela ser descoberta ali e receber uma reprimenda, no mínimo. Ela tocou em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, acontece algo maravilhoso, não apenas a questão do poder, mas a questão de que, ao uma mulher impura tocar Jesus, não é Jesus que fica impuro, é ela que recebe a pureza de Jesus. A pureza de Jesus é tão absoluta que é impossível de ele se tornar impuro, mesmo que uma impura lhe toque. E o que isso também fala para a gente, pessoal? Que não existe pecado grandão que nos impeça de nos reatarmos com Jesus. Eu já senti isso várias vezes. Nossa, não, isso que eu fiz é inadmissível. Não, isso que eu fiz, não, precisa apanhar muito. E às vezes a gente fica com receio, nossa, não, mas Jesus morreu por mim, Jesus já fez tudo isso e eu piso na bola desse jeito. E aí fica parecendo que o nosso pecado é muito grande para Jesus nos perdoar. É lógico que nós não somos dignos do perdão de Jesus, mas Ele está disposto a perdoar. Ele derramou o sangue dele por isso. O perdão de Jesus para nós é resultado de uma obra que Ele já realizou. Ele já realizou essa obra. Então, nós precisamos entender que, lógico, né, aquilo que João fala, digo tudo isso para que não pequeis. Porém, se pecares, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Então, não existe impureza que não possa ser revertida em pureza. E aí, a questão fundamental aqui, como eu disse, é o prostrar-se. Então, essa mulher recebeu o poder e ela se prostrou. Ela se prostrou. O que acontece muitas vezes, pessoal? Uma coisa que o Wesley, ele fala num dos sermões dele, ele tem uma série de sermões que fala sobre Romanos 8, sobre o Espírito testificar de que nós somos filhos de Deus. E ele vai falar sobre isso. Aí, uma coisa que ele fala várias coisas, mas eu vou pensar só isso aqui que eu acho fundamental para isso que nós estamos falando aqui. Ele fala assim que um dos desdobramentos do fato de que o Espírito testifica de que nós somos filhos e que a obra de Deus de fato opera em nós é a questão da humildade. Então, se uma pessoa realmente ela é humilde, e humilde em relação a Jesus e humilde em relação às pessoas, é porque opera nela o fruto do Espírito. E isso, então, é uma testificação de que, de fato, o Espírito está operando sobre a vida dela. Então, se essa mulher, como ela recebeu, de fato, o poder ao ponto de ser curada, essa cura, esse poder, gerou o que nela? Quebrantamento, reconhecimento do senhorio de Cristo. E esse reconhecimento do senhorio de Cristo, porque ela não viu apenas Jesus como um curandeiro, ela viu Jesus como Senhor, por isso que ela se prostrou diante dele. Então, o poder de Deus na nossa vida precisa gerar o quê? Humildade. E o nosso coração, ele é orgulhoso, irmãos. Nosso coração é orgulhoso. Por isso é que nós precisamos do poder de Deus. Só que para esse poder, nós não podemos tocar Jesus como a multidão, nós temos que tocar Jesus de uma maneira diferente, como essa mulher aqui. E aí, depois que ela se prostrou diante dele, que fala da questão da humildade, do quebrantamento, de reconhecimento de quem Jesus é, ela declarou-lhe toda a verdade. Um outro desdobramento do toque, além da cura, além da humildade, a verdade. Nós precisamos conhecer e proclamar a verdade. A nossa fé precisa ser pública para proclamar o quê? A verdade. A verdade de quem? A verdade do Evangelho. Por isso que nós precisamos muito de Deus, muito da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos discernir o que é o verdadeiro Evangelho, a fim de vivê-lo e proclamá-lo. Mas tudo isso acontece como desdobramentos do
poder de Deus, o poder de Jesus na nossa vida, e esse poder se dá porque nós tocamos a Jesus de uma maneira completamente diferente do que a multidão o tocava. Amém? Então é isso. Vamos ficar em pé. Irmãos, esse texto aqui, como eu disse, eu já li ele várias vezes na minha caminhada aí, mas nesse tempo para cá, ele tem me confrontado. Tanto que assim, quando o bispo Éder falou: Mateus, tem como você ministrar lá a palavra? Eu falo: tem. Por quê? Porque eu já venho meditando aqui nesse texto há meses. E isso não significa que eu terminei a leitura, não. Porque, assim, ele é muito confrontador. Ele é muito confrontador. Então, a oração que eu queria fazer aqui com vocês é que tudo isso que a gente ouviu, eu sei que eu falo muito, com certeza eu devo ter colocado muitas informações aí na sua mente, mas que essas informações, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, possa cair no nosso coração, a fim de que possa se tornar prática. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pelo teu sustento sobre a minha vida, Jesus. Como a sua palavra diz, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos aqui. Senhor Jesus, que como essa mulher, nós possamos tocar ao Senhor de uma maneira diferente. Senhor, nós não queremos ser multidão. Ensina-nos a sermos discípulos, Deus. Gera no nosso coração humildade, gera no nosso coração quebrantamento, gera no nosso coração a revelação do senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos submeter toda a nossa vida ao seu senhorio, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Hoje não tem o bispo Éder para dar a bênção apostólica, mas que eu declaro aqui uma boa semana para vocês, um excelente final de ano, e que nós caminhemos com Cristo nessa toada aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha, foi boa a mensagem, não é verdade? Muito boa. É bom ter teólogos assim na igreja para ensinar. Também o Lucas pregou a mensagem
sobre oferta, muito interessante. Eu estava sentado ali na última fila, e o Lucas falando da distância que ele caminhou aquela pessoa para dar uma oferta. Eu pensei que exegese interessante, né? E o Mateus é o mestre, né? A gente aprende o tempo todo. E eu lembrei de uma coisa, que essa mulher, quem seria essa mulher? Ela não era judia, possivelmente ela seria uma estrangeira. Era uma estrangeira. Qual é o contexto do estrangeiro hoje entre nós? Aquele que não está, digamos, vinculado a uma igreja. E muito mais a não protestante, né? Protestante, se não está vinculado a uma igreja protestante, será que é, né? Se está na católica, seria o mais estrangeiro. Assim, é cristão, mas está ali. Talvez não é o nosso gosto, né? Gosto do metodista, do predestinista, etc. Aí eu lembrei de um amigo, um cliente, que eu falei com vocês há tempo atrás, que ele acordava de madrugada perturbado, e ele falava que não conseguia mais dormir, tinha que rezar. Para ver, Deus quer falar com você, né? Ele é muito rico, e eu falei que ele queria ir falar comigo, mas eu falei, não estava a fim de conversar com ninguém, mas ele insistiu e foi. Aí quando ele chega, ele diz que está passando por essa tribulação assim, espiritual, é um estrangeiro, né? Aí ele falou, quando acabar aqui nós vamos orar por você. Aí terminou, orei por ele. Ele falou, rapaz, alguma coisa aconteceu, né? Aí essa semana eu passei com a Michele, agora fim do ano, para entregar uns documentos. Aí entrei lá na loja dele e falou, sabe aquele problema que eu tinha? Desapareceu, estou bom. Glória a Deus. E ele fala assim meio, né, o rosto dele fica, ele movimenta o rosto, em todos os olhos para falar. E eu falei, olha que bom saber, né? Então ele estava falando e fica lembrando. E de fato, a coisa mais difícil que está existindo para a igreja, irmão, é essa parte dessa relevância, de ter significância, de alguém procurar você porque você tem alguma coisa com Deus. Isso está sendo um problema, porque essa multidão, às vezes, a gente pensa que está todo mundo cristão, né? Esses repórteres que se diz cristão, quase todos falam que é cristão, mas falam palavrão tanto que tem vezes que eu falo, nem dá mais para ver, né? Essa semana mesmo, eu estava falando para o Alcir, falei, não vou ver nada não, eu fico ouvindo música, às vezes escuta, mas eles estão sempre, isso é uma multidão. Eu fiquei pensando ali que se vier uma pressão, essas pessoas que são cristãs, mas, sabe, são sempre do jeito que o diabo gosta, como disse o Mateus, eu acho que numa pressão eles pode ser que não assumam muito. Mas existe muitas pessoas que vão procurar a gente, que às vezes é um católico, alguém que está distante, e ele fala que vai sempre na missa. Ele fala, eu entro na igreja, às vezes sozinho, faço minha oração, vou embora. Falo, tudo bem, mas nada impede de você ficar liberto hoje. E ele falou, a oração me libertou mesmo. Falei, amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, e convosco permaneça hoje e sempre. Amém.